Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Estamos hoje abordando o assunto prevenção às drogas com Maria Heloísa Bernardo, que é psicóloga e também uma das diretoras do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, que fica localizado em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. Bom, Heloísa, no bloco anterior a gente falou um pouquinho dos mecanismos de defesa. Agora tem uma coisa que é muito interessante. Os jovens também indicam que eu uso porque eu posso parar, eu paro quando eu quiser. Que tipo de mecanismo é esse? Eles estão se iludindo também ao falar uma coisa dessas, não? Sem dúvida nenhuma, é o que nós explicamos sobre a defesa. A defesa e o sistema de autoilusão, como você mesma está mencionando e está correta, é que a estrutura da pessoa, a estrutura de ego, a identidade do dependente, ele é constantemente agredida. Por quê? Porque a doença vai evoluindo de forma insidiosa e as pessoas que estão em volta começam a se incomodar, particularmente os que estão mais próximos. Por exemplo, se você tem um jovem que começa a usar substância psicoativa, o comportamento dele vai sofrer uma alteração. Então, se ele fosse um jovem carinhoso com a família, responsável, que cumpre as suas obrigações na escola ou nos seus afazeres, ele começa a ter uma desagregação nessas atividades da vida cotidiana, em função do uso da substância, ele começa usando um pouquinho e à medida em que a doença ou que a tolerância vai aumentando, ele vai precisar de cada vez quantidades maiores. Ao mesmo tempo, ele vai sofrendo uma desagregação, uma deterioração do cérebro, da forma de pensar, da forma de agir, da forma de conversar. E junto com isso, o meio social desse jovem, ele também vai se modificando, porque ele vai começar a utilizar somente comportamentos ou situações que favoreçam o uso da substância. Então, por exemplo, ele vai começar a participar muito mais de atividades com amigos, de saídas para as baladas, como eles dizem, ao invés de se concentrar, por exemplo, no estudo ou nas tarefas que ele tem. E ao mesmo tempo a doença vai evoluindo do ponto de vista físico e emocional. Então, uma forma do jovem se proteger, e esse é o mecanismo básico da evolução da dependência química, é negar. Então, ele nega através desses mecanismos que eu descrevi anteriormente. Na medida em que a doença progride, vai se criando, do ponto de vista psicológico, um sistema de autoilusão, onde porque a negação são as mentiras. Essas mentiras ele passa a acreditar. E no final do processo, essas mentiras ou essa negação está tão intensa que ele já não consegue mais verificar a sua realidade. Nesse momento já existe uma desagregação total da vida e de valores da pessoa que vai desenvolvendo a dependência química. Então, o que desagrega, o que deteriora primeiro é a estrutura física. Então, ele fica muito suscetível às doenças, às contaminações, aos contágios. Na medida em que isso evolui, o sistema de negação, a parte emocional começa a desagregar ou a ficar disfuncional, então ele passa a negar essa realidade. E aí começa a haver uma dificuldade de relacionamento, que inicia na família ou nos cuidadores e que evolui para a escola, que evolui para o trabalho, se ele for um jovem que estuda e trabalha, né? De forma que no final do processo, e aí a gente já está falando da síndrome da dependência química, essa pessoa ou esse jovem, ele já vai estar tão comprometido que ele já vai se tornando uma pessoa isolada, né? Ele se isola completamente e muitas vezes já doente, fisicamente doente do ponto de vista psíquico, necessitando muitas vezes de uma internação que também é muito difícil de se conseguir hoje em dia. Com certeza. Mais uma coisinha, não poderia deixar de perguntar isso. O quanto tem de componente espiritual nesses processos de dependência? Eu entendo, percebo, sinto e vejo na minha parte clínica que o processo espiritual ou o processo de influenciação e de doença espiritual, ele cresce par e passo
com a evolução da doença do ponto de vista clínico, psicológico, psíquico. Por quê? Porque na medida em que esse jovem, na medida em que essa pessoa que evolui do uso para o abuso e para a dependência, ele vai abrindo portas, ele vai se tornando extremamente vulnerável a influenciações negativas do mundo espiritual, chegando ao ponto em que muitas vezes ele perde completamente a vontade, a crítica e o discernimento, se tornando totalmente à mercê do plano espiritual negativo que vampiriza as forças físicas e as forças psíquicas dessa pessoa, né? Então, o processo espiritual ele caminha para e passo. E a recuperação também deve caminhar passo a passo, ao mesmo tempo que se faz a recuperação física, emocional, psíquica, é necessário que se faça também a recuperação espiritual dessa criatura. Luísa, para quem quiser procurar o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, como deve proceder? O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes se localiza em São Bernardo do Campo, na rua Batuíra, 400. Na verdade, o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes é um hospital. É um hospital que trata de pessoas que apresentam transtorno mental, que apresentam a síndrome da dependência química ou apresentam as duas doenças ao mesmo tempo, que a gente chama de duplo diagnóstico, múltiplo diagnóstico ou comorbidades, né? Lá nós trabalhamos com equipes multiprofissionais, interdisciplinares, com toda a estrutura de hospital. Certo. Bom, Heloísa, nosso bloco de entrevista chegou ao final, mas você que está em casa já sabe, você pode mandar o seu comentário, a sua sugestão para nós. O nosso e-mail é cienciaespiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio, agora é com você. Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Maria Luísa. Não sobra muito para se discutir. A entrevista foi muito boa e trouxe muitos aspectos, mas eu queria chamar a atenção apenas de ressaltar esse aspecto, que é a questão da culpa da família. Muita gente, quando tem um filho drogado, se culpa, acha que fez alguma coisa errada. Quem está fora e julga, geralmente julga a culpa da família. Não é? Nós não podemos esquecer que nós temos livre-arbítrio e que cada um de nós é responsável por seus atos. E existe sim uma influência muito importante da família, eu acho que ficou bem claro a entrevista da Heloísa sobre esse assunto. Mas nós não podemos e não devemos condenar os familiares, as pessoas que estão ao redor, que estão adoecidas, tanto quanto o viciado. E nós estamos aqui para tentar ajudá-los, né? Nós, da Associação Médica Espírita e do Ciência e Espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse programa e espero revê-los no próximo Ciência e Espiritualidade aqui na TV Mundo Maior.